Boa noite, amigos e amigas! Sejam bem-vindos a mais um podcast Atos e Fatos aqui conosco. Mais uma noite, né? Graças a Deus, a participação de todos vocês. Obrigado por vocês, internauta, vocês amigos e amigas, onde quer que estejam, né? A gente quer agradecer a sua presença e a sua participação aqui no nosso programa. Legal, a gente hoje, de novo aqui com a nossa amiga Kathleen Ketter, vamos falar sobre cura energética. Mas antes, gostaria de dizer para todos vocês, e é de suma importância, tem um botãozinho aí na sua tela, clicando aí, para você se inscrever, deixar o seu like e a sua inscrição no nosso canal. E não deixe de clicar no sininho para você sempre receber as nossas notificações. Estaremos com vocês aqui aproximadamente um período de 1 hora, tratando de um assunto sobre curas energéticas com a nossa querida Kathleen Ketter, né? Seja bem-vinda. Mais uma noite aqui com você. Satisfação, prazer enorme. Legal. Tem muita gente que curte muito sobre esse assunto, sobre essa particularidade de energia, de positividade, o que está atraindo pensamentos positivos ou negativos e como a pessoa pode lidar com tudo isso no cotidiano. Então, nada melhor do que nós termos a presença de uma mentora, né, para nos explicar a respeito de como que funciona tudo isso. Boa noite, minha querida. Boa noite, gente. Boa noite de novo de estar aqui com vocês. É um presente gigante, né? E falar sobre energia é sempre algo para mim incrível, trazer isso numa linguagem tão simples, mas também, assim, desvendando esses mistérios, né? Quando a gente fala da mente, quando a gente fala de energia, quando a gente fala de consciência, nós estamos expandindo os nossos universos. Então, que essa noite seja uma noite realmente incrível para todos nós. Verdade. Essa noite seja uma noite cheia de energia positivas para todos nós e para vocês aí em casa também, né? Vamos lá então, né? Para você que queira participar conosco, é muito fácil, você pode entrar ali no chat que ele está aberto do YouTube, né? Onde você pode participar, deixar suas questões de perguntas, dúvidas. Vai ser um prazer te responder e a mentora Kathleen, ela vai responder com todo carinho e satisfação para todos vocês aí de casa. Vamos lá, Kathleen, explica para nós as questões do princípio da cura energética. Bom, o princípio da cura energética, ela tem vários fundamentos, né? E uma delas é sobre como a gente pode realmente entender o nosso eu sou. E quando eu falo eu sou, nós estamos falando de uma estrutura, né? E essa estrutura, ela está baseada também no campo de energia, né? Então, antes de nós sermos seres vivos, matéria, tudo que envolve essa densidade, nós somos energia. Então, entender esse primeiro pilar nos abre uma porta de entender que se tudo é energia, isso quer dizer que nós somos uma energia materializada. Então, a cura energética, ela tem esse fundamento de fazer com que a gente adentre as nossas profundezas e encontre esse lugar mesmo de reconhecer dentro de nós as nossas experiências para que a gente possa modular, transformar e até mesmo a gente reconhecer como a gente pode viver realidades mais positivas e realmente ir lapidando as nossas crenças, as nossas ideias, os nossos pensamentos, porque que às vezes a gente passa por certas experiências que talvez não estejam tão positivas e que precisam, nesse exato momento, ser transformado. Então, como que eu vou entender a vida? A partir da energia, porque antes de você chegar, a sua energia chega antes. Então, você, entre todo um processo do que tu és, tu vai entender que toda essa estrutura física, ela começou por uma molécula, por um átomo, começou realmente por um ponto de referência que é essa consciência, que é a energia pura. A energia, tirando aqui uma dúvida sobre toda essa questão de energia. A negatividade, ela é uma energia ou ela é uma saturação? Então,
a negatividade, na verdade, é uma energia densificada. Isso quer dizer que o quê? A partir dos teus pensamentos, se você tem pensamentos o tempo todo, pensamentos suicidas, pensamentos que a tua vida não vai dar certo, pensamentos que você é incapaz, pensamentos que você é um derrotado, que a vida só é boa para o outro, entrar no sentimento de comparação, você está densificando isso. Então, você está jogando para um polo, uma parte sua, porque nós somos yin e yang. O que é yin e yang? Nós somos energia feminina e masculina. Sim. Então, essa energia masculina e feminina, ela vai trabalhar essa polaridade. Então, tem o positivo e o negativo, e os dois precisam estar equalizados. Se você não está equalizado dentro deste campo, o que acontece? Até o próprio negativo tem um papel, vamos dizer assim. Podemos considerar que o negativo também é uma energia. É uma energia, por quê? Porque a energia do negativo, ela vai fazer com que você lide com um aspecto teu caótico. Então, nós somos, para existir a ordem, precisa existir o caótico. Sim. Então, o caótico, ele só é existente porque existe a ordem. Exato. Assim como o positivo, assim para o negativo. Então, os dois polos, eles precisam existir para que a gente volte para um lugar onde a gente viva a experiência. O objetivo da vida é exatamente isso. Não é que o mal é o mal. O mal, na verdade, vem como uma experiência para que você possa transformar aquilo em algo bom. Então, isso faz parte também se a gente for olhar para uma linha de tempo, faz parte do caótico. E nós somos seres caóticos, na verdade, Sim. que estamos nos lapidando para nos tornar seres mais conscientes. Então, a gente tem esse lado caótico, nosso lado negativo. Exato. Né? Que isso também oculta também dentro do caótico, que aí a gente entra no inconsciente. No inconsciente, a gente tem o inconsciente pessoal, nosso individual, e nós temos o inconsciente coletivo. Então, a gente acaba absorvendo a partir das energias individual, daquilo que não foi trabalhado dentro de você, Sim. como também do coletivo. Então, aonde você está, com quem você está, no ambiente em que você se encontra, tudo isso interfere também nas suas escolhas. Nós estávamos conversando no programa passado a respeito da questão da áurea. Sim. Né? A áurea, a gente pode considerar ela como uma forma de energia? Não, a áurea ela faz parte já de corpos energéticos seu. Então, assim, a áurea ela é como se fosse uma estrutura. Sim. Aonde você ali está lidando já com um corpo mais espiritual. Só que ela fisicamente ela acaba sendo interferida a partir das tuas emoções, a partir dos teus sentimentos e a partir das tuas emanações. Então, ela pode ser perfurada no campo áureo, porque ela fica aqui em cima, Sim. mais ou menos, né, nessa estrutura. Então, ela não é física, ela é energética. E quando a pessoa ela fica alimentando essa estrutura de forma negativa, ela vai criando perfuramentos. E aí é onde a gente chama isso seres que possam adentrar esse campo e te influenciar energeticamente. Seria uma fragilidade que acaba como se fosse... É como se fosse o nosso campo da Terra, quando surge uma depressão e aonde causa o efeito estufa, seria isso? Aonde ela abre um campo que a proteção deixa de existir e entra situações e entra coisas que, na verdade, não era para ter entrado. Tá, vamos usar uma simbologia que eu acho que ela é fundamental e super importante para isso. Isso. O campo eletromagnético. Sim. Eu não sei se vocês conhecem o campo eletromagnético, mas o campo eletromagnético, o campo da Terra, ela tem um campo elétrico. Isso quer dizer o quê? Que elétrico é mente. Sim. Né? Magnético, ela vem a partir do pulsar do coração. Exato. Então, se a gente for olhar dentro da nossa biologia, nós temos o campo elétrico, onde é criativo, onde todas as informações estão aqui. Magnético, que é o corpo que magnetiza através dessa estrutura biológica. Então, a gente atrai. Só que, se a pessoa estiver negativada, ela repele. Esse princípio o princípio da energia, ele é magnetizado, então? Ele é eletromagnético. Eletromagnético. Porque toda a nossa estrutura, ela tem um fundamento, ela tem uma função.
Sim. Então, nós, como consciências aqui na Terra, toda a nossa estrutura biológica, ela carrega, por exemplo, os rins. Nós temos os rins que representam o quê? Qual a estrutura que ela vai trabalhar dentro do nosso inconsciente? Ancestralidade. Sim. Entende? Então, por exemplo, o coração, a mulher que tem o útero, né? Então, a mulher, por exemplo, através do útero, ela tem uma tendência de realmente absorver muita coisa, tanto positiva quanto negativa, Exato. energeticamente. Se aquilo não estiver bem trabalhado dentro dela, ela não reconhecer a sua força, o que vai acontecer? Ela vai absorver coisas, inclusive se ela tiver aberta para ficar puxando muita coisa das outras pessoas, ela vai absorver, além dos processos dela, ela vai absorver também processos de outras pessoas. Então, há uma importância de cuidar desse campo eletromagnético. Quando ele está equalizado e ele está bem trabalhado, você entra, que a gente chama de campo de fluidez, aonde a tua vida começa a andar, as coisas começam a ir, tudo que você quer dentro da tua estrutura começa realmente a ter uma nova estruturação e um novo campo de atração. Então, se a pessoa estiver negativada, ela também atrai aquilo negativo ou ela repele, né, as coisas boas de chegarem até ela. Que legal, interessante, hein? Você aí que está acompanhando a gente pode fazer aqui a sua pergunta também, deixa ali no YouTube para nós, para que nós possamos repassar. Depois eu vou passar deixando beijinho para todo mundo aí que está nos acompanhando. E vamos lá. Deixa eu perguntar uma outra coisa para você. Essa energia negativa, eu tô focando um pouquinho em cima da questão negativa, porque eu acho que ela é muito mais propícia de se conseguir, de se atrair, de que a positiva. Sim. Né? Porque a positiva, na verdade, é uma lição que você aprende no decorrer da vida. E já a negativa parece que você nasce com ela, né? Porque as pessoas hoje em dia estão assim, negativo é negativo para lá, é negativo para cá, as pessoas parecem que não têm convicção e força e capacidade de aprendizado para saber lidar com os problemas e as coisas negativas da vida. Nessa questão da negatividade, uma pessoa que ela é influenciada pela positividade, tendo uma pessoa de negatividade ao seu lado, qual que gera mais fator de risco, uma para outra, nesse caso? Então, depende como que a pessoa ela está dentro interno dela. Por exemplo, vamos supor que aqui tem uma pessoa positiva, outra negativa aqui. Exato. Né? E aí, se a pessoa tiver muito, muito consciente dentro do campo de energia dela, ela vai se atrair, obviamente, pelo campo positivo. Sim. Se ela tiver realmente assim reclamando, porque o que gera a negatividade? Reclamação. Reclamação. Julgamento. Olha pessoas que têm o hábito de julgar, de apontar. Isso gera negatividade. Pessoas que reclamam, pessoas que não são gratas, pessoas que vê problema em tudo, pessoas que saem na rua já achando que todo mundo tá contra ela. Dormir pouco traz negatividade? Depende, porque, na verdade, o sono está muito relacionado também com os teus hormônios, né? Sim. Então, assim, pode ser que se você estiver num momento que não esteja bem emocionalmente, pode sim gerar, dependendo dos teus pensamentos, como que você está com os teus pensamentos, isso pode gerar, sim, uma negatividade. Sim, e aí tem a perca de sono, fica com ansiedade, tem desgaste emocional, a mente começa a passar por vários processos como eu falei, ansiedade, depressão. Tem pessoas que entram em depressão. E qual que é o fator, o principal fator hoje ligado à sociedade sobre as questões de negatividade, que trazem, por exemplo, o princípio da negatividade para a pessoa sair da positividade para a negatividade? Primeiro, então, a falta de gratidão. A falta de gratidão. A falta de gratidão. Por que a falta de gratidão? Porque é uma pessoa que ela não... O que é gratidão? A palavra gratidão. Graças que eu dou. Se eu estou aberta para receber graças eu vou ter. Uma pessoa que não é grata, ela abre a porta para que todo o resto chega nela. Então, uma pessoa que tem gratidão, ela tem consciência, porque ela vê as coisas como uma oportunidade sempre. Ela sempre vai olhar para cada evento da vida dela como uma forma de aprendizado, uma forma de expansão, uma forma de saber lidar com aquilo que às vezes... É o que eu falei no princípio do podcast. Às vezes aquilo que aparenta ser negativo pode ser uma bênção. Às vezes pode ser algo que está chegando para você como um aprendizado da tua evolução.
Só que quem está aberto para ver isso? Se a pessoa estiver totalmente contaminada em seus pensamentos, a tendência dela é ver o ruim em tudo. Ela pode ter a melhor xícara, a melhor casa, o melhor carro, o melhor relacionamento, mas se ela não estiver com um sentimento de gratidão, ela não vai conseguir ver bênçãos. Entendi. E toda essa questão da gente ser grato, né? Essa palavra gratidão, ela tem um poder específico, né? Tem. Ela tem o poder Sim. de você auto se... Por exemplo, a gratidão, diferente do obrigado, por exemplo, eu posso usar o obrigado em 2 termos. Sim. Né? De obrigação, né? E obrigado como uma forma de agradecer. Isso que eu ia te perguntar. Mas assim, geralmente é sempre, se você perceber, ela tem se a gente botar ela na balança de um peso, Sim. O obrigado tem muito mais como uma obrigação, ela pesa mais para uma obrigação. Já a gratidão é graças que eu dou. Então, se eu estou recebendo graças, eu estou realmente assim agradecendo tudo que está acontecendo nesse movimento. Então, eu não coloco a minha necessidade, eu coloco a minha intenção. Então, a minha intenção fica mais clara sobre aquilo que eu quero. Isso seria algum dos fatores principais para você trazer ou receber positividade, seria isso? Sim, porque a gratidão, quando a gente fala assim, pelo menos 7 dias, agradeça por tudo. Uhum. Quando você abre, o teu campo energético muda de imediato. Pode falar, porque eu vou pegar uma água aqui para você. Perfeito. Então, a gratidão, quando você muda o teu campo de energia, automaticamente você está abrindo portas para que uma nova forma de você poder integrar aquilo na sua vida, ela começa a criar uma nova conexão. Então, o que acontece? A gratidão, ela vai te fazer entrar no campo de atração. Você começa a atrair mais daquilo. Você começa a atrair mais coisas positivas. Sim, então, o que faz, às vezes, as pessoas não estar na gratidão é a ingratidão. Então, quantas pessoas que às vezes você recebe coisas, alguém te faz alguma coisa e você achar que a pessoa é obrigada a fazer aquilo por você. Isso acontece bastante, né? Acontece. A todo momento, todo instante, né? E na verdade, não. Quando eu olho para você e eu vejo o divino em você, eu estou reconhecendo Deus em você. Eu estou reconhecendo que você é a presença do divino em você. Quando a gente pensa na palavra Deus e você tira o D, fica eus. Se você tirar a palavra, tá lá escrito Deus, você tira o D, fica eus. Então isso quer dizer que Deus é eu, Deus é você, Deus é o público, Deus é todas as coisas criadas. Verdade. Então, se Deus é todas as coisas criadas e eu tô contra a criação divina, o que vai acontecer? Eu vou entrar num processo que isso é uma das leis. É lei universal. Já é a negatividade pura, você pensar a respeito disso, né? É lei universal. É. A lei universal fala, quanto mais você está consciente sobre quem tu és, mais manifestação você cria. Exato. Então, você está manifestando aquilo que você é. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Que a gente atrai para a nossa vida não o que você quer, mas é o que você é. Às vezes, por isso que aí a gente volta lá para aquele princípio da energia. Quando a pessoa... ela realmente, ela sabe quem ela é, a energia dela chega antes dela chegar. Então, se isso serve para uma pessoa consciente, isso também serve para uma pessoa que não é consciente, só que ela não tem consciência. Então, imagina assim, estamos aqui, daqui a pouco chega uma pessoa que não tem consciência e ela está extremamente pesada. Quem chegou primeiro, a pessoa ou a energia dela? É verdade. Né? Existem alguns estudos hoje, né? Que comprovam a partícula da água. Por exemplo, quando você joga um sentimento na água, ela pode se tornar remédio. Porque o nosso corpo é 80% água. Isso quer dizer que nós somos regidos por nossas memórias. Então, se você tem muita memória de afeto, de carinho, você vai se tornar essa pessoa. Se você tem memórias aonde você ouviu palavras duras, aonde você foi colocado num lugar hostil, automaticamente você também vai atrair aquilo. Por quê? Ou você vai se tornar aquilo.
Então, qual é o maior mal da humanidade? É aquilo que ele não curou dentro de si, as suas feridas emocionais, os seus sentimentos. Isso que eu ia colocar para você. Sobre aquelas questões do DNA, né? Porque vem incluso no tema do que DNA. do que nós estamos conversando hoje, né? Sim. O DNA de passados, ele influi nas questões de energia positiva, tanto positiva quanto negativa. Primeiro, nós precisamos entender o nosso DNA. Hoje, pela ciência, existe 2 filamentos do nosso DNA que é comprovado cientificamente como os DNAs que a gente recebe através dos nossos pais. Sim. Porém, nós temos 12 filamentos de DNA. 10 ainda estão sendo estudados pelos cientistas e eles ainda consideram esses filamentos ainda como filamentos lixo. Isso quer dizer que o quê? Que esses 10, na verdade, são todos os nossos talentos e dons parapsíquicos que nós, seres humanos, temos, porém está sendo desenvolvido. Então, nós estamos numa era onde nós estamos despertando, que a gente chama de nova era. Uma vida é pouco para despertar isso? Depende da evolução de cada ser. É muito complexo falar que todos vão evoluir numa única vida. Sim. Depende do querer de cada um. Cada ser é único dentro da sua experiência. Uma coisa é certa, se você está aberto para sair da caixa, você evolui muito rápido de muitas coisas. Agora, tem pessoas que, por suas crenças, por seus valores, acreditam que tudo isso é uma baboseira. Entendeu? Que a única coisa que existe é o pecado. E, na verdade, o pecado também é uma crença. Então, se a gente for mexer mais a fundo, nós vamos perceber que, na verdade, nós estamos passando por uma experiência onde a vida está nos dando a oportunidade para evoluir. Então, uma das frases que eu gosto muito que Jesus deixou muito claro, que ele falava assim, tudo que eu posso fazer, cada um de vocês podem fazer. E isso representa... E tem uma outra frase que eu gosto muito, que ele fala assim, no reino de meu pai, existem muitas moradas. Isso quer dizer que o quê? Que aqui é uma das moradas, mas existem outros reinos, existem outros seres fora daqui. Até mesmo porque, assim, então, né? Nós estamos... Até mesmo porque... O que a gente pode dizer? O reino do meu pai tem muitas moradas. Eu acho que nós chegamos a uma conclusão. Deus não seria tão egoísta, não sei se vocês aí de casa concordam, né, com a gente, mas eu acho que é de livre, espontânea opinião de cada um. Sim. Que a gente tem que respeitar. Mas na minha concepção, eu sendo cristão, eu não acredito que Deus... tendo um universo repleto de criação dele, teria feito apenas a nossa raça, né? A humanidade e os animais que vivem nesse planeta. Sim. Eu acho que Deus, ele tem muita coisa feita por fora, ele é repleto de bênçãos e de coisas boas. Eu acho que ele não seria egoísta a ponto de fazer isso acontecer. E é bom você chegar nesse parâmetro... Kathleen, é bom você chegar nesse parâmetro porque muitas pessoas pensam assim, que religião, a ciência atrapalha a religião atrapalha a ciência. Não, tá tudo mas junto. É tudo ligado, tudo dentro dessa concepção do seu entendimento, isso é tudo ligado. Tudo. E traz muita sabedoria e muito entendimento, né? Sim. Para quem, na verdade, tem a amplitude de parar e pensar e analisar um pouquinho. Eu vou chegar em outro ponto também que eu acho muito interessante. Para não sair muito do contexto, sim, mas eu tiro pelas crianças autistas. Elas são super inteligentes. Elas já estão num entendimento, muitas delas estão num entendimento tão avançado em outras situações que em algumas situações, que você fica até perplexo às vezes, você vê uma criança fazer alguma coisa que ela faz tão rápido, com tanta sabedoria. A questão, como você estava falando do DNA em si, ele tem alguma coisa a ver com o Yin e o Yang?
Tem, mas eu vou só dar continuidade para você entender e a gente fala sobre isso, tá? Então, como eu estava falando sobre o DNA divino e a gente estava falando do DNA que a gente recebe. Então, os 2 filamentos do DNA são esses 2 filamentos que a gente recebe dentro da nossa linha de ancestralidade, ou seja, o nosso comportamento, o hábito, se a gente vai, a realidade que nós vamos ter está tudo relacionado, tudo que envolve matéria está relacionado com o nosso DNA ancestral. A gente recebe de pai e mãe. Esse DNA ancestral, a gente carrega tanto positivo quanto negativo da nossa ancestralidade. Sim. Só que a maior parte das pessoas estão conectadas com o campo de dor da ancestralidade. Então, elas repetem coisas, eventos e situações nas suas vidas. Nós temos também, dentro desses 10 filamentos, nós temos o DNA divino, que é o DNA de Deus. Que vem através da onde? Da alma e do espírito. Que talvez seja esse que os cientistas não conseguiram descobrir. Exatamente. Porque esse DNA é o nosso DNA que a gente recebe dentro do nosso campo de espírito, de alma. Porque existe alguma coisa dizendo que jamais o cientista, a ciência, irá descobrir coisas divinas. Não vai descobrir tudo. Ela vai descobrir alguns fatores e outros serão experienciados. Porque o divino não pode entrar dentro do científico. O divino é uma situação excepcional. Seria isso? Não, na verdade, assim, a ciência faz parte do divino. Só que a ciência, ela consegue chegar até um certo ponto X, porque tem coisas que aí a gente entra no campo da fé. Não é expressada em estudo científico, ela é sentida. Não é palpável. Não é palpável, ela é invisível, mas você sente, você vê as coisas acontecer sem ao menos você tocar. Então, nesse campo, a ciência ainda não toca. Aonde a gente fala que a ciência não toca? Nos sentimentos. A ciência não toca nos sentimentos. Ela não toca nas emoções do ser humano. Seria aquele fator de pulando um pouco, porque a gente sempre escuta alguma coisa. Nós estamos na terceira dimensão. Terceira dimensão. Seria a sequência da quinta dimensão para a descoberta entre a ciência e o divino? Na verdade, dentro da nossa percepção, quanto mais você vai sutilizando o teu corpo, primeiro esse corpo aqui, né? Sim. Então, com a mudança desse corpo, nós vamos mudar, então, o nosso estado de consciência. Então, por exemplo, tem muitas pessoas que ainda estão presas aqui nessa dimensão de terceira, por quê? Porque elas ainda estão preocupadas com fatores de sobrevivência. Enquanto o ser humano estiver preocupado com fatores de sobrevivência, ele não consegue pensar que ele simplesmente está vivendo essa experiência. O materialismo. O materialismo. E não somente o materialismo, mas o estado da sobrevivência é quando a pessoa entra em desespero, quando a pessoa está na falta, quando ela está na escassez, quando ela está buscando existir, sobreexistir a um evento da vida dela. Então, quando a pessoa entra na conexão com o mais profundo dela, ela começa a viver e não sobreviver. Há uma diferença muito grande. E o que acontece com a maior parte das pessoas é que elas estão sobrevivendo aos eventos da vida. Elas não querem encarar, elas não querem olhar para as memórias que estão gerando realmente esse estado da vida dela. E isso está conectado exatamente com essa consciência do nosso corpo, que é 80% água. Então, aonde está esse 80%? No nosso inconsciente. Então, a maior parte das nossas experiências ela é ligada pelo nosso inconsciente. Nós só temos praticamente aí 5 a 10% da nossa consciência de fato. Então, quando nós começamos a entender essa analogia do nosso corpo, nós começamos a entender que as memórias influenciam demais a nossa criação. E mesmo consciente ou não, você é 100% responsável pela sua vida. Mesmo você não tendo consciência dos outros 80%, você ir lá no teu nível do teu inconsciente, você está gerando aquela realidade, aquele movimento, aquela conquista, aquele relacionamento, a saúde. Todos os âmbitos da tua área você está criando a partir dessas memórias. Dessas memórias. Que legal, interessante. Você que está aí em casa, espero que você esteja gostando. Vou mandar um beijinho aqui para o pessoal. Aqui eu quero mandar um beijo para minha sobrinha, a Lavínia. Também quero mandar um beijo para minha cunhada, né, que está assistindo, né, Taiciane. E ela colocou aqui, ó, somos fragmentos de Deus, né? Eu acho que a questão de existência é
tudo baseado numa questão de um criador em si, né? Tudo. Tudo, né? É Assim, baseado... ó, se a gente pegar todas as religiões do mundo, porque se a gente vê, existe uma analogia, né? Se a gente for para a Índia, existe um conhecimento. Se a gente for para o Egito, são outros conhecimentos. Se a gente chegar aqui no Ocidente, é outro tipo de conhecimento. Sim. Mas todas elas se interligam. Todas elas, né? Entende? Por que elas se interligam? Primeiro, quando a gente pensa em fonte criadora, a gente está pensando em tudo o que é. Então, ou seja, não existe nada separado. Quem está separado de algo natural é o ser humano. É o ser humano. O ser humano que separa. Ele que separa. Tem mania de separar as coisas, Sim, né? esse Querer é sempre bom. ser melhor um do que o outro nessa Sim. situação, né? E, na verdade, um dos maiores ensinamentos que eu acho legal que Cristo deixou é que nós somos todos um. Então, se a gente é todo um, o que eu vejo no outro existe em mim. O que eu vejo de bom no outro está em mim. O que eu vejo de ruim do outro também está em mim. E é interessante sobre essa questão de que você não vê Deus, mas você sente. É a energia de Deus. Né? Você não vê Cristo, mas você sente. O Espírito Santo, você sente. É espírito. É energia. E assim serve para outras religiões, como, por exemplo, se a gente chegar na Índia, vai ter Ganesha, vai ter Shiva, vai ter Lakshmi. Se a gente chegar no Egito, vai ter Horus, vai ter outros deuses, outros panteões de deuses. Se a gente chegar aqui no Brasil, nós temos uma cultura do cristianismo, né? Vai ter Jesus, em algumas religiões vai ter Maria, né, como o catolicismo. Se a gente chegar na Umbanda, vai ter orixás. Se a gente chegar no kardecismo, vai ter o ensinamento de Allan Kardec. Então, se a gente pegar toda essa bagagem inteira e a gente pegar o princípio, o que é essencial, todos eles estão falando de um sentido só, que é o amor. Um sentimento que é a consciência do amor. Então, o que transforma a vida do ser humano aqui? É vivenciar essa experiência do amor, mas não esse amor mental, egóico, que tenta impor uma verdade. Exato. Porque o amor não impõe, quem impõe é o ser humano. Quem impõe verdades é o ser humano. A consciência do amor é algo muito mais profundo. Quando a gente pensa na memória do amor, é algo que transcende os nossos aspectos mentais, da gente perceber essa experiência passada pelos teus corpos energéticos e os teus corpos sensoriais. É um sentimento que arrepia, energiza ela passa, de um ponto. Ela transborda. É verdade. Então, o transbordar do amor é eu estar nesta presença. Essa presença ela é única dentro do meu estado de consciência. É quando eu sou e deixo de ser eu estou. O eu sou é uma das falas, é quando eu sou a fonte em manifestação. O eu estou é algo do meu ego, da minha necessidade de estar aqui, de dizer que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu preciso daquilo. Entre outros fatores, o ego precisa de uma identidade para existir. O ser não, o ser é. Ele é a pura presença do amor. Então, quando a gente pensa na memória do amor, existe uma consciência muito maior por trás disso que faz a gente entrar em contato realmente com uma fonte que transborda. Então, ela não tem como explicar. Você não explica o amor, você não explica a gratidão, você não explica a compaixão, você não explica a harmonia. Ela é. E a questão do DNA em si, quando você vem de uma família que ela, como dizem no bem ditado brasileiro, família ogra. A família ogra. Eu tenho uma família ogra. Meu pai não me dizia que me amava. Minha mãe me vivia chicotada. Essa situação da transcendência de valores e do passado, ele influi nas questões de DNA da energia do ser que vem posterior? Sim, todas as informações, histórias contadas, aí a gente chama, vamos primeiro para o princípio. Existe um campo chamado campo morfogenético. Esse campo morfogenético. Uhum. Esse campo ele é responsável, vamos supor que seu bisavô, seu tataravô foi morto, um exemplo, foi assaltado e foi morto. Sim. Essa energia, ela fica no campo da família. Por mais que ele faleceu, morreu, mas ele veio com um sentimento de cobrança.
alguém da família vai querer fazer essa cobrança. E vai ter outra experiência validando a energia para quitar aquela dívida. Então, por que tem pessoas que às vezes estão lutando, estão querendo ter uma vida financeira melhor e não conseguem? Geralmente, sempre existe duas memórias ali, que é do cobrador, alguém cobrando no campo, ou alguém que está devendo. Sim. Então, essa energia, ela acaba fazendo com que os descendentes reapliquem ou vivem essa mesma experiência. Até que alguém desperte na família, que a gente chama de ovelha negra, Sim. e resolva realmente falar assim, acabou essa palhaçada, eu preciso entender o que está acontecendo comigo, eu preciso compreender por que eu estou vivendo essa experiência, o que essa experiência quer me ensinar, então eu vou buscar o conhecimento para isso. Exato. Quando a pessoa começa a buscar o conhecimento, ela começa a liberar nesse campo morfo essa memória compartilhada que ela tem com esse ancestral. Então, como que a gente consegue modificar? A gente faz, então, a ressignificação da informação. Para modificar essa energia, ou para... na verdade, essa energia, ela se modifica ou ela sai para dar entrada para positiva? Ela é ressignificada. Como que ela é ressignificada? Ela é reciclada, como se fosse uma energia ela é a mesma reciclada. Energia, sim. Ela é transformada. Ela é transformada. Ela é transformada, por isso que ela é uma energia negativa que ela é transformada em positiva. Mas isso vem tudo através de um trabalho. Vem através de um trabalho. Aí dentro dos atendimentos, quando a pessoa chega até a mim... um trabalho que você faz como mentora. Faço. Então, olha, deixando bem claro para vocês em casa, se vocês... estão precisando aí de um trabalho, um serviço de mentoria nas questões... São sessões, né? São sessões de energia... Da cura energética. Que aí trabalha esse campo da ancestralidade. Isso. Então, esse trabalho... Vou explicar aqui melhor. Explica. Esse trabalho do campo de memórias, ele tem um fundamento exatamente da gente trabalhar a ressignificação dos campos em distorção. Que é o quê? A informação, a energia está aqui. Então, cada energia carrega informação. Tudo no universo carrega informação. Todos os arquétipos que a gente enxerga, todas as realidades que a gente vê, têm informação. Ela vai estar polarizada positivamente ou negativamente. Então, a nossa realidade, ela pode estar sendo atuada a partir de tudo que já conseguimos resolver e ela está positivada. E se tiver algum bloqueio em alguma área da vida, é porque tem algo para ser visto. Então, isso pode ser tanto no trabalho, pode ser no financeiro, pode ser no relacionamento, pode ser na saúde. Em alguma área, isso vai afetar. Em alguma área específica afeta. Afeta porque a energia, ela está realmente na polaridade reversa, que a gente chama. Então, por exemplo, se no campo morfogenético aconteceu tudo isso, a pessoa está vivendo uma experiência semelhante àquilo, é porque não foi dado lugar para aquela realidade. Então, a gente vai nessa realidade, campo morfo, a gente altera esse campo e aí, então, muda a realidade da pessoa. E essas sessões, elas têm um tempo hábil para... Você já me responde isso. Essas sessões, elas têm um tempo hábil para ser tratadas? São várias sessões? Porque eu acho que cada área tem uma sessão específica, para uma quantidade de sessão específica para tratar, como, por exemplo, no trabalho, no amor, em vários fatores. Antes, eu quero mandar um beijinho aqui para Kátia. Kátia, boa noite. Muito obrigado pela sua presença. E a Caroline Alves. A Caroline Alves. Mamãe e a minha irmã. Aí, ó. Então manda beijão pra todo mundo, né? Beijo, obrigado pela sua participação, né? É sempre bom ter todos vocês aqui para captar um pouquinho de conhecimento. Responda essa pergunta para nós aí, por favor. Se existe um tempo para cada tratamento, é que assim, para cada sessão. A gente primeiro precisa entender que cada pessoa é uma consciência única. Então, por exemplo, quando a pessoa vem buscar o meu trabalho... Puxa só aí. Quando a pessoa vem buscar o meu trabalho, por exemplo, da cura energética,
a gente faz a primeira anamnese. O que é a anamnese? A pessoa vai chegar, ela vai trazer a questão dela, ela vai falar, ela vai relatar qual área da vida dela ela quer trabalhar, ela vai contar a história dela e dali então a gente vai ver se a pessoa com uma sessão ou se ela precisa de um pacote de acompanhamento Sim. de 3, 4, 5 sessões para Sim. resolver aquilo. Então cada pessoa vai ter realmente assim um processo para ser experienciado. Sim. Então, dentro disso, dentro dessa anamnese, eu consigo ter mais ou menos uma noção. Uma ideia. Uma ideia do que a pessoa precisa. Porque quando a gente faz a primeira sessão, a gente abre esses campos. Então, na abertura desses campos, a gente vê o que precisa ser trabalhado. É o campo de ancestralidade? É ligação de alma? É realidades paralelas? E, gente, existe gente que teima com a questão de que ele chega lá dizendo pra você, eu quero tratar isso, mas o problema dele é outra situação? Tem gente que, na verdade... Eu vou contar um relato rápido que aconteceu. Teve uma moça que chegou pra mim e ela falava só assim, Kathleen, eu não sei porque que o meu relacionamento não tá andando. Eu faço as coisas e não tá dando, e eu não sei. Falei pra ela assim, vamos trabalhar? Vamos trabalhar primeiro. Ela foi para atendimento, ela me trouxe todas as questões dela, Sim. que ela estava passando, que ela amava o namorado dela, mas ela não conseguia ficar muito tempo perto dele e tudo mais. Quando a gente abriu o campo morfo dela, na verdade tinha um ancestral grudado nela. Olha só. E aí... Ela pensou que era uma coisa, mas no fim era outra. E na hora que eu fui abrindo os comandos energéticos mesmo, de ativações, que a gente abre os comandos, as ativações e tal... Sim. Eu comecei a sentir a presença de um tio dela atrás de mim. E ela começou... Você é sensitiva também? Sou. Também é sensitiva. E faz o trabalho de sensitiva também? Eu, assim, só dentro dos atendimentos. Por quê? Porque Tá. dentro dos atendimentos eu sinto todo o campo que está acontecendo. Então, quando eu abro o campo da pessoa, eu peço a permissão para a pessoa para fazer isso. Sim. E aí, a partir daquilo ali, então, a gente deixa que todos os outros campos trabalhem. Entendi. Então, esses campos, eles vão vir na ordem daquilo que a pessoa precisa naquele momento para desbloquear o que está acontecendo na vida dela. Então, nesse caso dessa moça, o tio dela estava acoplado. E quando eu virei para ela, eu falei bem assim, algum tio seu morreu? Ela começou a gritar dentro da sala. Imagine, você não fala, você não conhece a pessoa, daqui a pouquinho a pessoa vai dizer, tem alguém aí, energia atrás de você aí. E ela começou a gritar porque ela sentiu o tio no lado dela. Olha aí, ó. E aí ela começou a gritar porque ela já estava com esse problema do tio há muito tempo e ela procurou muita ajuda e ninguém conseguia ajudar ela. Sim. E aí, nesse momento, eu virei para ela e falei bem assim, eu vou fazer o encaminhamento dele. Então, a gente vai abrir agora um portal para fazer encaminhamento desse espírito, dessa alma. Quando você descobre, ainda existe uma forma de retirar ele do ambiente para dar liberdade, como se fosse uma liberdade para ele. Sim, a gente traz o esclarecimento e o entendimento para esse espírito. Ah. E aí, o que foi que aconteceu? Ele só estava ali porque ele queria ser incluso dentro do processo, porque ele teve um problema com o irmão. Então, ele ficou no campo da sobrinha. Sim. Por conta que o irmão e ele estavam em atrito e não tinha sido resolvido. Então aí, quando a gente trouxe esclarecimento para essa consciência... Ficou uma pendência. Ele simplesmente foi embora. Olha e só. ele conseguiu, né, seguir o processo da evolução dele e ela conseguiu realmente se libertar. Essa evolução que a gente fala, toda essa questão de evolução é fantástico a gente parar e pensar sobre algumas situações. Essa evolução seria a transgressão dele para uma nova dimensão? Na verdade, quando a gente faz encaminhamento de um espírito, dependendo do grau da evolução dessa alma, ela vai para algumas colônias de amparo, de ajuda, de entendimento, de esclarecimento. Porque no mundo espiritual, quando a pessoa desencarna desse plano, sim, ela não, se ela tiver com uma sintonia alta, ela já vai diretamente para os seus, que estão em sintonia de amor, de luz, de harmonia. Ela tem esclarecimento e ela está desconecta do apego. O que faz um ser no outro plano entrar em sofrimento é o apego à terra, o apego aos parentes, o apego à matéria. E isso faz com que a alma e o espírito sofram. Permaneçam... Eles ficam aqui na esfera do planeta, né? Olha só. Ou eles ficam acoplados com seus familiares. Mas quando ele vai para outra colônia,
cada deficiência tem uma colônia. Seria isso? Por exemplo, ele estava com deficiência de amor, ele vai para a colônia do amor. Não, e aí eles são preparados, por exemplo, assim, cada um vai entrar em colônias a partir da sua esfera vibratória. Ou seja, a nossa vibração, a nossa frequência entra em ressonância com essas realidades. Se ele estiver em desespero, ele pode arrumar um amparador que vai ajudar ele dentro desse processo, se ele tiver merecimento, ou se não, ele vai se acoplar com os seres negativados que estão ali na mesma sintonia do que ele. Então, no caso, quando alguém aqui da Terra abre um portal para um direcionamento para uma colônia, o que acontece? O campo dele entra em ressonância direto, porque ele está sendo direcionado. Ele vem para alguém que tem uma mediunidade, pede Sim. essa ajuda, e aí essa pessoa que está aqui encarnada vai direcionar essa alma, esse espírito para aquela colônia. Olha só que legal. Estão gostando? Ó, esclarecimento demais aqui, né? Para você que não conhece, nós estamos aqui com a mentora Kathleen Keter. Olha só! Kathleen Keter. Viu que chique? Que chique, hein? Ó, e para você que quer contratar o serviço da Kathleen Keter, né? Que é essa pessoa maravilhosa, que tem muita energia positiva aí para dar e vender, né? Está à disposição. Como é que faz para as pessoas te encontrarem? Diz aí. Então, vocês podem me encontrar pelo Instagram, né? @KathleenKeter. Lá vocês vão direto na minha bio. Lá vocês vão ser direcionados também para o WhatsApp. Ou se não, pelo meu WhatsApp também, que é 47 99781 4262. Ali eu passo todas as informações necessárias do que vocês precisam. Então, as dúvidas que tiverem, o que precisarem. Consultas também. Consulta. Ali é toda essa parte da programação de consultas, tanto individual, como também eu sempre estou colocando nas redes sociais. Sim. Os eventos que a gente sempre tem. Isso, né? acompanhe Então, ela no Instagram, porque ela faz vídeos diários Sim. no Instagram sobre muita coisa legal, muita coisa importante, e eu tenho certeza que você aí vai gostar. E no final desse vídeo a gente vai deixar o contato dela para você entrar em contato com ela, e se você precisar dos serviços da Kathleen, da Kathleen, aí você entra em contato com ela que vai ser show de bola. Eu vou fazer outra pergunta aqui sobre essas questões da energia que nós estávamos falando. Por que quando a gente escuta uma ressonância ou som, a gente ou se sente melhor, ou se arrepia, ou dá, por exemplo, assim, dá sonolência. Tem uns que relaxam demais, tem uns que trazem tranquilidade. O som, a sonoridade de alguns instrumentos, de algumas coisas, elas trazem alguma influência sobre as questões de energia? É vibração pura. É a vibração. Pura. Quando você falou em vibração, foi isso que eu entendi. Vibração pura. E por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente ouve, porque cada letra que você está ouvindo, você está colocando para dentro. Então, quando você está lá triste, você ouve uma música de sofrência, você também está potencializando essa sofrência dentro de você. Aí, então você que está em casa sofrendo por amor, você está sofrendo porque alguém te deixou, para de escutar música triste, cara. Bota um som ambiente mais agradável para você pular dessa vibe aí, é isso aí? Sim, até porque, assim, por exemplo, a música são palavras, né? Ela tem os instrumentos, né? E ela tem as palavras. Então, por exemplo, quando você ouve uma música que conta, porque a música ela vai contar uma história. Sim. O seu inconsciente está registrando tudo aquilo. E se você tiver em contato com alguma coisa que aquela música representa para você, você vai atrair aquela realidade. Então, consciente ou inconscientemente, nós somos responsáveis, de novo,
100% por aquilo que a gente ouve, por aquilo que a gente consome, por aquilo que a gente enxerga. Se você tem hábito de ver jornal, você está potencializando tragédia na sua vida. É verdade. Se você estiver vendo fofoquinha, você vai estar atraindo os fofoqueiros de Fofoca planteiro. estraga relacionamento, fofoca traz coisas ruins pra sua vida, né? Se você tem o hábito de ficar julgando, você vai ser julgado, entre todas as outras coisas. Então, assim, a gente precisa realmente estar nesse olhar do observador. Quando a gente está nesse olhar do observador, nós conseguimos entender a nossa importância na causa, que é uma das leis, presta bem atenção, na causa e efeito. E essa é uma das leis universal, causa e efeito. E todo efeito vai gerar uma reação na sua vida. Então, verdade. Toda causa vai gerar um efeito e vai ter uma reação. Toda ação gera uma reação. Porque o que acontece, todas as vezes que a gente está nos permitindo estar em lugares, ambientes, situações, às vezes com pessoas que estão o tempo todo ali negativa, você vai estar no meio daquela simbiose. E aquela simbiose vai ser uma verdade para você. Porque imagina assim, que tudo é uma egrégora. Existe a egrégora de amor, de luz, de consciência. É verdade. E as pessoas vão vibrar naquilo. Então, a música é uma forma de egrégora. Você julgar é uma forma de egrégora. Você vai atrair, tanto fisicamente como espiritualmente, seres que vão se acoplar com a tua ideia. É verdade. Isso que você está falando é muito certo. E a Caroline é sua irmã? Sim. A Caroline, ela está dizendo aqui, tudo é vibração. Tudo. E a música transmite energia alta e baixa frequência. É verdade, né? É porque, assim, é como eu digo, assim, eu de vez em quando, eu sempre tô conversando com alguém, porque minha vida, ela é muito eclética nessas questões de conversar com pessoas. O que mais a gente encontra são pessoas dizendo, hoje eu não tô numa vibe legal, meu namorado me deixou, a minha namorada me deixou, que eu não posso escutar uma música porque dá saudade, que é isso, que é aquilo. Então, são coisas que podem ser evitadas, né? Essas questões de você ter que lidar com a baixa frequência, porque eu acho que a baixa frequência não faz bem para sua saúde. Duas coisas que eu falo que, assim, que realmente mantém a pessoa presa. Primeiro, a falta de amor próprio. Aproxima um pouquinho para nós, por favor. A falta de amor próprio. Sim. A dependência emocional. O apego. O apego é um dos fatores que limita o ser humano de sair fora da caixa. As pessoas, quando elas têm algo ou sentem algo, elas se apegam. Isso aqui é meu. Nada é seu, nem seu corpo é seu. Seu corpo é emprestado. Um dia você vai ter que entregar ele para a terra. Então, quando a gente tem apego, ou quando a gente tem esse sentimento de posse sobre as coisas, aonde a vida vai e te ensina de outra maneira. Então, por que é tão importante a gente estar no mundo e não pertencer ao mundo? Você já ouviu essa frase? Já, muitas vezes. Então, assim, estar no mundo é você saber que você é um viajante dela, mas você não pertence a ela. Então, Perfeito. Eu posso ter tudo na Terra? Posso. Sou merecedor de ter tudo? Sim. É bom você querer construir tudo para você ter uma boa qualidade de vida? Sim, tenha. Tenha tudo que você deseja. Mas não tenha apego a nada. Nem a seu corpo. Porque um dia ele vai ficar. É verdade. Então, quando a gente entende sobre o amor próprio também, que é eu acho que é um dos temas que as pessoas deveriam de começar a trabalhar essas questões. O que é o amor próprio? As pessoas acham que amor próprio é só estar bonito, embelezado, maquiado, com a melhor roupa, com o melhor sapato. E não é. O amor próprio é quando, dentro da minha própria dualidade, eu me aceito. É verdade. Então, como que eu vou descobrir o meu amor próprio? Aceitando a minha dualidade. Eu tenho o meu lado luz, eu tenho o meu lado sombra, e mesmo assim eu sou capaz de amar. Então, se eu tenho a capacidade de amar, eu consigo transcender o meu aspecto do meu negativo, para eu poder doar para o mundo o meu melhor. Até mesmo porque a luz se acende na escuridão, Sim. né? Kathleen Keter. Ali, homem de Deus. Deixa eu perguntar um negócio para você. Essa questão, eu preciso... Me dê 5 fatores importantíssimos, porque nós já estamos chegando no finalzinho. Oh, meu Deus. Passa muito rápido, tá? Muito rápido mesmo.
Me dê 5 fatores pro dia a dia do cotidiano Sim. das pessoas para que ela possa ter energia positiva e 5 fatores, um bate-bola, tá? 5 fatores de positividade que vão fazer elevar a positividade, a energia positiva de uma pessoa e os 5 que mais fazem a pessoa chegar ao parâmetro da negatividade. Tá, vamos começar pelo positivo, que eu Vamos acho lá. que é importante. Primeiro, se perdoe. Primeiro, Se perdão. perdoe. Se perdoe. Aprenda a se perdoar. O perdão abre a porta para você deixar aquilo que você não quer mais carregar com você. Segundo, medite. Acredite que a vida é ela sempre vai ser uma forma de você... O que é a meditação? É medir o meu centro dentro da minha consciência do eu sou. Então, eu estou entrando em consciência com a minha mais pura verdade, que é a minha consciência. Então, medite. Tenha 5, 10 minutos para você. Porque a meditação, ela traz a racionalidade. Você raciocina mais, né? É muito mais... Na verdade, a meditação, ela faz você entrar em contato com o seu verdadeiro eu. Isso é mais importante ainda. Então, quando a sua mente ela fica de fora, você se conhece. Então, meditar não é só você fechar os olhos para dizer Perdão? Não, às vezes você está lavando uma louça, você está meditando quando você está na sua presença. Meditar é estar na presença. Meditar, perdão. Qual que é a próxima? A próxima é você se permitir experienciar. É a permissão. A permissão. Permissão. Permita experienciar o novo, o desconhecido. Seja um viajante da vida. Permita ir além daquilo que foi te ensinado, da sua capacidade. Seja o astro da sua própria história. Se permita, cidadão e cidadã, você que está em casa. Temos mais? Tem mais a permissão, tem mais 2. Gratidão. A gratidão é a 4ª. Gratidão. Agradeça por tudo que você tem, por tudo que você é, por todas as pessoas, até aqueles que você considera os encrenqueiros, eles têm um papel fundamental para te ensinar algo. Então, se abra para agradecer a vida, principalmente daqueles que você carrega ódio, raiva, mágoa. Agradeça por essas pessoas, aprenda a olhar para elas como um presente. E a vida vai tirar todos os nós que te conectou a ela. Perfeito. E a outra? A próxima e a última? A próxima, aprenda a respirar. Respirar. Respiração. Você sabia que a respiração, ela fala exatamente de um ato que quando a gente sai da barriga da nossa mãe, nós já saímos respirando, a gente sai de uma água. E ninguém nos ensinou. E nós não valorizamos isso. Respira. Respira. Inspira. É instinto já. Não é e a respiração, sabe o que a gente trabalha na respiração? Energia vital. Energia vital, né? A energia vital... Foi o que nós conversamos no programa passado. Então, porque... se você perdeu o programa passado, eu vou deixar no card deste vídeo hoje, tá? Nós vamos deixar o card do vídeo anterior sobre energia vital. Sim. E a energia, quando você respira, inspira e respira, o que você está dizendo para o seu corpo? Você está dizendo para o seu corpo e para suas memórias: eu estou vivo. E sabe o que você diz para sua mente? Acalma, eu estou no controle. E quem está no controle? Sua consciência. Então a mente volta para o lugar dela de secretária, para organizar e não para comandar. Então, quando você entende que a sua mente ela serve para ser sua secretária e não sua comandante, você dá espaço para que realmente, de fato, a sua consciência faça o que precisa ser feito. Verdade, perfeito. Vamos rapidinho porque nosso tempo já está estourando. Tá. Vamos rapidinho para a energia negativa, o que a pessoa não deve fazer. Vamos lá, primeira. Vamos. Julgamento. Julgamento. Não julgue. Você julga, tudo que sai da sua boca fala-se muito mais de você do que do outro. Olha só, é verdade, hein? Não julgue o próximo.
Quando Vamos lá. você julga, você está falando exatamente de estruturas que você não quer enxergar em você. Olha só, forte, hein? A segunda? A segunda, saia da comparação. Comparação. A comparação te separa de ser a verdadeira expressão divina na Terra. Pare de ter inveja dos outros, se comparar com a sua amiga em casa, porque a minha amiga saiu com um vestido assim, tem um salto daquele tamanho, a maquiagem dela tá linda, maravilhosa, olha o cabelo dessa mulher. Para com esse negócio que não dá certo. Então, sair da comparação é um dos fatores. Outra coisa que eu acho Terceiro. que É o terceiro? Terceiro, né? É? Acho que Esse é o segundo, comparação. Segundo, né? É. Terceiro. Terceiro. Ouça mais o teu coração. Saia desse lugar da mente. A mente mente. Olha só. Mente, mente. A mente mente. A mente, mente. A mente, mente. Ouça mais o seu coração. E assim, já foi nos ensinado há muito tempo que o coração engana. Mas o coração é a tua bússola. Ele te direciona. Na verdade, a mente mente. Então, aprenda a ouvir a sua intuição. A partir do coração. A partir do coração. Então, assim, a mente mente. Então, preste atenção. A mente mente. É. O quarto. O quarto, eu sempre falo assim, ó, faça um detox. O que é o detox? Ouça, pare de ouvir músicas que ficam alimentando aquilo que você continua viciado. Os vícios emocionais são ligados a tudo aquilo que a gente ouve. Vício emocional, então. Então, vício emocional. Vício emocional. O vício emocional. Emocional. E o quinto e último. Manda bala. Pensar que boa. E tem coisas, é tanta coisa negativa, tanta né? Coisa. É tanta coisa negativa. Quando você entra nesse lugar de insuficiente. Ou más companhias também. Também, mas más companhias. as más companhias, elas estão muito relacionadas também ao que você vê em você mesmo. Porque se você é uma má companhia para você, você vai atrair más companhias. É verdade. Não tem. Se você é um caco ou uma caca, você vai ser sempre é caco aquela ou coisa, caca. todo traste encontra outro traste. Então, assim, não adianta... Por isso que eu falo, o julgamento, ele fala muito mais de você do que do outro. É verdade, é verdade. Né? E a última, então, seria qual? Essa? Que foi a... Eu acho que uma bem legal é o egoísmo. Egoísmo. O egoísmo. O egoísmo de você realmente estar no teu lado ego. É o ego, né? Tem egoísmo. Gente, egoísmo e o ego, né? Porque tem tanta gente que tem uma soberba no ego que, olha, Sim. Só Jesus na causa, né? O ego, na verdade, ele tem uma função importante, só pra gente entender essa última, só pra vocês poderem a gente finalizar aqui. O ego, ele tem um papel importante, sim, aqui dentro dessa experiência da Terra. Só que o ego, ele tem que estar no lugar dele. Se você coloca o ego de uma forma em que ele se torna a propriedade de todo o processo, é onde as pessoas entram em sofrimento. O ego, ele tem a função do quê? Ele quer. Ele quer carro, ele quer casa, ele quer um relacionamento, ele quer isso, ele quer... O ego quer. O ego só quer. E dividir nada, dividir que é bom nada. Não, ele só quer. Mas aí, quando a gente fala assim pro ego, assim, ó, beleza, você quer, né? Mas agora vamos deixar a consciência trabalhar. E a gente começa a entrar numa parceria com ele, ele vai voltar pro lugar dele. E aí a tua consciência toma frente. Então ele tem um papel, porque ele representa a tua identidade do agora. Então você sabe que o seu nome é esse, porque alguém te deu. Você sabe que você nasceu em tal cidade, porque alguém te falou. Verdade. Então o ego, ele tem esse papel de estar aqui, na Terra, né? Então, ele tem um papel importante? Tem, mas ele não pode ser o criador da sua vida. É verdade. E não pode e não deve, né? Sim. Gente, a gente tem que se despedir de vocês, infelizmente, mas assim, ó, foi um trabalho muito legal hoje, de muito esclarecimento para todos vocês, para nós mesmo, né? Verdade. É muito importante todo esse esclarecimento, porque são nas mínimas coisas que a gente começa a se polir para a vida, né? Verdade. E eu digo assim pro pós-vida também, porque, como disse todo mundo, um dia a gente vai sair daqui para algum lugar que ninguém sabe onde que vai ser,
Mas então, para não duvidar, faça as coisas certas. Para não arriscar. Aqui é só escola. Para não arriscar, faça umas coisas certas, porque vai que tem alguma coisa lá do outro lado que você desconhecia, você pensou que não teria, você tá lascado, meu irmão, você vai pro fim da fila. Então, olha só, eu quero agradecer muito a presença de todos vocês. Foi hoje um papo muito esclarecedor, muito legal. Nós vamos bolar alguma coisa para a próxima terça-feira que vem, isso? Vamos. Terça-feira que vem nós temos compromisso nesse horário, tá? Hoje, exclusivamente, nós tivemos que ter o nosso horário adiantado um pouco, né? Mas na próxima terça a gente vai estar no horário normal das 20 horas e a gente conta com a presença de todos vocês aí de casa na próxima terça com outro tema. Então, por isso, você tem que ficar ligadinho. Se inscreva. Surpresa, né? Gente, clica aí, tá vendo? Eu vou mostrar pra vocês, ó. Tem um botãozinho ali que vai aparecer ali, ó. Olha lá, ó. Ali embaixo ali, ó. Se inscreve no nosso canal, só clica nele. Clica naquele sininho que tá ali. Deixa o seu joinha, porque é muito importante pra nós. Ele tá aqui embaixo também, ó. Tá? Você pode clicar aí, clica no joinha, se inscrever e principalmente no sininho para quando chegar as novidades ou estivermos quase pronto para entrar online, ao vivo para vocês em casa, vocês vão saber. Aí o sininho vai tocar e vai aparecer mensagem lá que nós estaremos online para trazer conteúdos importantes, divertidos, de conhecimento para todos vocês aí em casa. Cat Online, Keter! Obrigado pela sua presença, que Deus te abençoe. Muito obrigado mais uma vez por todo o seu esclarecimento. Temos horário marcado na terça-feira para trazer novos conteúdos aqui para o público, tá? Sim. Então, manda o seu beijo aí pro pessoal. Gente, a gente se despede. Mais uma vez, gratidão por estar aqui com vocês. Sempre é um presente, né? Poder trazer todo esse campo de informação, esse esclarecimento, né? E que possa ajudar vocês nesse despertar, nessa busca. Que cada um possa aproveitar essa oportunidade, né? De realmente, pelo menos, pensar. Se está fazendo algum sentido, se não está fazendo, pelo menos se questione. Eu sempre falo assim, ó, você não precisa acreditar no que eu estou te falando, mas pelo menos se questione. Você já vai estar fazendo um serviço à sua vida. Verdade. Pessoal, muito obrigado. Muito obrigado você de casa, você que está no trânsito, você que está no trabalho. Um beijo no seu coração e a gente se vê na próxima. Beijos. Amanhã a gente tem programa também, não se esqueçam, na quarta-feira. Então a gente tem na terça a Catline, e na quarta nós também temos e na sexta também nós temos. Então fique ligadinho nos nossos conteúdos que é muito importante para nós. Obrigado. Tudo de bom para vocês. Gratidão e que Deus abençoe todos vocês aí. Um beijo no coração. Gratidão. Até mais.